No coração pulsante da cidade, onde arranha-céus tocam as nuvens e o dinheiro dita o ritmo da vida, erguia-se a fortaleza de Arthur. Uma mansão imponente, com mármore reluzente e jardins impecáveis. Um monumento ao sucesso e à riqueza, que ele acumulou. Mas por trás das paredes de vidro e aço, o ar era rarefeito, frio. Arthur, um homem forjado no fogo implacável dos negócios, via o mundo através das lentes do poder financeiro. Para ele, cada problema tinha um preço. Cada emoção era um passivo a ser controlado. O afeto era um luxo que ele não tinha tempo para administrar. Longe dali, antes mesmo que os primeiros raios de sol ousassem tocar as vidraças daquela mansão, a vida de Clara começava em um ritmo completamente diferente. No silêncio de um lar modesto, ela se levantava, pé ante pé, para não despertar Miguel, seu filho de 7 anos, o centro do seu universo. Cada gesto era movido por um propósito: garantir um futuro para ele. O café forte era o combustível para mais um dia de trabalho árduo como faxineira naquela mesma mansão fria. O uniforme simples era sua armadura, o coque prático, sua coroa, silenciosa de dignidade. O salário era a ponte para a escola de Miguel, para a esperança de um amanhã melhor. E dentro daquela imensa casa, onde o luxo transbordava, vagava uma pequena alma solitária. Léo, o filho de Arthur com seus mesmos 7 anos, tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, exceto o essencial. Seus corredores eram vastos, mas seus passos eram silenciosos, acompanhados apenas pela presença constante de um pequeno leão, de pelúcia, seu confidente mudo. Seus olhos, muitas vezes perdidos no horizonte das janelas panorâmicas, pareciam buscar um calor que as lareiras automáticas jamais poderiam oferecer. A ausência do pai era um eco constante nos salões vazios. 2 mundos tão distintos, separados por um abismo social, mas prestes a colidir no espaço confinado de uma única casa. De um lado, a opulência que não aquecia, a riqueza que não preenchia. Do outro, a simplicidade aquecida pelo amor, a luta diária movida pela esperança. Clara, com seu coração dedicado a Miguel, e Arthur, com sua vida dedicada aos negócios, mal sabiam que seus destinos e os de seus filhos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles poderia prever. A mansão, palco de tanto contraste, guardava em seus corredores silenciosos o início de uma história que mudaria tudo. Aquele dia, porém, quebrou a rotina calculada de Arthur. Uma reunião cancelada, um imprevisto que o trouxe de volta à mansão horas antes do habitual. Atravessou o hall suntuoso, a mente ainda fervilhando com números e estratégias, o silêncio familiar da casa envolvendo-o como sempre. Mas enquanto subia a escadaria de mármore em direção ao seu escritório, um som estranho quebrou a quietude. Não era o choro contido que às vezes ouvia, nem o murmúrio monótono da televisão. Eram risadas. Risadas altas, genuínas, infantis, risadas que ele raramente ou talvez nunca associara àquela casa, muito menos ao seu próprio filho. Intrigado, quase desconfiado, Arthur desviou seu caminho, seguindo o som que parecia vir do quarto de Léo. Aproximou-se devagar, os passos abafados pelo tapete espesso. A porta estava entreaberta. Ele parou, hesitou por um instante e então espiou. O que viu o deixou paralisado. Ali no chão caro do quarto, cercada por blocos de construção e alguns carrinhos, estava Clara, a faxineira, e ao lado dela, igualmente no chão, estava Léo. Mas não o Léo quieto e retraído que ele conhecia. Este Léo gargalhava, os olhos brilhando, o rosto iluminado por uma alegria pura e contagiante, enquanto Clara, com gestos simples e uma voz suave, empilhava blocos e fazia sons engraçados. Ela não estava fazendo nada extraordinário, apenas brincando. De verdade. Com ele. Arthur ficou ali, estático, a pasta de couro ainda na mão, esquecida. Era como olhar para uma cena de outra vida, de outro mundo. Ele não conseguia se lembrar da última vez que vira o filho expressar tamanha felicidade. Uma felicidade tão desinibida e espontânea. Não com as babás, não com os presentes caros, e certamente não com ele. Uma sensação estranha o invadiu.
Um misto de choque, confusão e algo mais profundo. Um incômodo que ele não conseguia nomear. Era ciúme? Era surpresa? Era a constatação desconcertante de que aquela mulher humilde conseguia do seu filho algo que todo o seu dinheiro e poder não podiam comprar? Por um instante, a alegria no quarto pareceu um ruído dissonante em sua fortaleza silenciosa, mas era a alegria do seu filho. E ele, Arthur, era apenas um espectador atônito na porta. Aquele breve vislumbre, aquela porta entreaberta para a felicidade inesperada de seu filho, deixou uma marca indelével na mente de Arthur. Nos dias que se seguiram, ele não confrontou, não questionou. Em vez disso, tornou-se um observador, silencioso, quase furtivo, dentro de sua própria casa. Seus olhos, antes focados apenas em planilhas e contratos, agora seguiam os movimentos discretos de Clara. Ele a via limpar com uma dedicação metódica, tratando cada objeto, mesmo os mais caros, com um respeito funcional, sem deslumbre ou cobiça. Notava sua simplicidade quase austera, a ausência total de qualquer tentativa de chamar atenção ou de se insinuar além das suas tarefas. Ela parecia contente em seu mundo, focada em seu trabalho, e ele imaginava no filho que a esperava em casa. Impelido por uma necessidade que mal compreendia, Arthur começou a fazer tentativas hesitantes de se aproximar de Léo. Sugeriu jogos que não sabia jogar. Propôs passeios no jardim que terminavam em silêncios constrangedores. Léo respondia com uma polidez tímida, quase receosa, seus olhos buscando instintivamente por Clara, quando ela passava por perto. Cada tentativa frustrada de Arthur só servia para realçar o abismo entre eles e o contraste gritante com a facilidade natural com que Clara arrancava sorrisos e confiança de seu filho. Era como se ele falasse uma língua que Léo não entendia, enquanto Clara dominava a linguagem universal do afeto simples. Dentro de Arthur, uma batalha silenciosa começou a ser travada. Uma parte dele, a parte que reconhecia a eficiência e a integridade, começava a nutrir uma admiração relutante por aquela mulher. Ele via sua gentileza, sua paciência com Léo, a luz que ela trazia aos olhos do menino. Mas essa admiração lutava contra décadas de desconfiança arraigada, contra o orgulho ferido de um homem acostumado a ter controle total. Ela é apenas uma funcionária, sua mente insistia. Quais são suas verdadeiras intenções? Ninguém é tão bom assim sem querer algo em troca. A ideia de que alguém tão simples pudesse ter um poder tão grande sobre a felicidade de seu filho, um poder que ele mesmo não possuía, era profundamente perturbadora. A tensão crescia dentro dele, uma mistura indigesta de respeito, suspeita e a dolorosa percepção de sua própria inadequácia como pai. O ar na mansão, já rarefeito, parecia carregar agora uma eletricidade contida, a calma antes da tempestade que o conflito interno de Arthur inevitavelmente traria. A corda esticada da tolerância de Arthur finalmente arrebentou. Aquele misto de admiração e suspeita, a sensação crescente de perder o controle sobre a atmosfera emocional de sua própria casa, tornou-se insuportável. Ele precisava de respostas, precisava reafirmar sua autoridade, precisava entender, ou talvez silenciar, aquela conexão que o excluía. Decidiu que era hora de colocar as cartas na mesa, de confrontar Clara e desvendar suas reais intenções. Encontrou-a na biblioteca, organizando meticulosamente os livros nas prateleiras, uma tarefa que ela fazia com um cuidado quase reverente. O silêncio do cômodo foi quebrado pela voz dele, mais fria e cortante do que o habitual. Clara, precisamos ter uma conversa. Ela se virou surpresa pela formalidade e pelo tom gélido. Havia uma apreensão imediata em seu olhar, mas ela o seguiu em silêncio até a vasta sala de estar, onde ele indicou que ela se sentasse em uma das poltronas imponentes, enquanto ele permanecia de pé, como um juiz prestes a proferir uma sentença. Quero entender uma coisa, ele começou, a voz controlada, mas com uma tensão subjacente. Esse seu envolvimento com o meu filho, qual é exatamente o seu objetivo com isso? A pergunta pairou no ar, carregada de acusação. Clara piscou, atônita, sentindo o impacto daquelas palavras como um golpe físico. Sua mente correu, tentando encontrar sentido na insinuação,
Senhor Arthur, como ela começou, a voz um pouco trêmula, mas buscando firmeza. Eu não entendo. Eu gosto do Léo. Ele é uma criança doce. Quando ele me procura para brincar ou conversar, eu só... Você só o quê? Arthur a interrompeu impaciente. Só preenche um vazio que, convenientemente, parece beneficiar sua posição aqui? Você acha que eu não percebo o quanto ele se apegou a você? A injustiça da acusação fez o rosto de Clara corar, mas a mágoa começou a dar lugar a uma indignação silenciosa. Senhor, com todo respeito, Léo é uma criança carente de atenção. Ele busca carinho, companhia. Eu faço meu trabalho, e se nesses momentos ele encontra algum conforto em mim, não vejo mal nisso. Pelo contrário. Arthur cruzou os braços, o olhar duro, avaliador. Eu vejo uma funcionária ultrapassando seus limites. Vejo meu filho criando uma dependência de alguém que, no fim do dia, não faz parte da nossa vida. Como posso ter certeza de que você não está se aproveitando da inocência dele para ganhar alguma vantagem, garantir seu emprego, talvez algo mais? Aquela última insinuação foi a gota d'água. Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas engoliu a dor. Levantou-se da poltrona, a postura ereta, o olhar fixo no dele. Não, com raiva, mas com uma dignidade ferida. Senhor Arthur, eu sempre respeitei meu lugar nesta casa e, principalmente, sempre respeitei o senhor e o Léo. Trabalhei com honestidade e dei o meu melhor. Nunca, em momento algum, tive qualquer outra intenção além de cumprir minhas obrigações e tratar seu filho com o carinho que qualquer criança merece. Ela fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Mas se o senhor enxerga minhas ações dessa forma, se minha presença aqui causa desconfiança e me coloca sob esse tipo de julgamento, então talvez seja realmente melhor que eu me afaste. Eu não posso e não vou permanecer em um lugar onde minha integridade é questionada a cada gesto. As palavras dela, ditas com uma calma dolorosa, pairaram no silêncio tenso. Arthur foi pego de surpresa pela firmeza dela, pela recusa em se encolher diante da acusação. Mas seu orgulho, aquela muralha que ele construiu ao redor de si mesmo, o impediu de recuar, de admitir que talvez tivesse ido longe demais. Ele apenas assentiu rigidamente, um gesto frio que selou o destino daquela conversa. Clara, com o coração pesado, mas a cabeça erguida, deu-lhe as costas e saiu da sala, deixando para trás um Arthur imóvel, preso em sua própria desconfiança, sem perceber que acabara de cortar o fio tênue de calor que havia começado a aquecer sua casa fria. No dia seguinte, Clara retornou à mansão apenas o tempo suficiente para recolher seus poucos pertences e deixar uma carta formal de demissão sobre a escrivaninha polida de Arthur. Não houve despedidas emotivas, apenas a eficiência silenciosa de quem encerra um capítulo. Sua saída foi tão discreta quanto sua presença costumava ser, mas o vazio que deixou para trás era ensurdecedor. A mansão, que já era silenciosa, pareceu mergulhar em um mutismo ainda mais profundo, mais pesado. O brilho do mármore parecia mais frio, as sombras nos cantos, mais longas. Era como se a própria casa sentisse a ausência daquela centelha de calor humano que Clara, sem querer, trazia consigo. Para Léo, a ausência de Clara não foi imediatamente compreendida. Ele a procurou em seus lugares habituais, no quarto, na sala de brinquedos, espiando nos corredores. Perguntou à nova babá, uma mulher eficiente, mas distante, que apenas respondia com evasivas. Perguntou a Arthur, que murmurou algo sobre Clara ter encontrado outro trabalho. Mas os olhos da criança, mais perspicazes do que os adultos imaginam, perceberam a tensão, a falta. A pergunta, "Cadê a tia Clara?", tornou-se um refrão doloroso ao longo dos dias. A confusão inicial de Léo logo deu lugar a uma tristeza profunda e palpável. O brilho em seus olhos se apagou. Ele se recusava a brincar com a nova babá, ignorava os presentes que Arthur tentava lhe dar como compensação. Passava horas encolhido em seu quarto, abraçado ao seu leão de pelúcia, o olhar perdido na janela. As risadas que haviam ecoado tão vibrantemente dias antes foram substituídas por um choro baixo e persistente. Ou pior, por um silêncio apático que preocupava ainda mais. Ele não queria mais nada, apenas
a tia Clara. Sua ausência era um buraco no pequeno mundo de Léo, um vazio que nada parecia preencher. Arthur observava tudo isso com um crescente desconforto. Inicialmente tentou racionalizar. Crianças se apegam e desapegam, ele dizia a si mesmo. Léo se acostumaria. Contratou a melhor agência, a babá tinha as melhores referências. Mas a tristeza de Léo não diminuía, pelo contrário. Parecia se aprofundar a cada dia. Ver seu filho definhar daquela maneira, ouvir seu nome sendo chamado em meio a soluços durante a noite, começou a corroer a armadura de orgulho de Arthur. A culpa, um sentimento que ele raramente se permitia, começou a fincar raízes em sua consciência. Ele via o resultado direto de sua desconfiança, de sua decisão precipitada, refletido no olhar perdido e nas lágrimas silenciosas de seu próprio filho. O controle que ele tanto prezava estava se esvaindo, substituído por uma sensação incômoda de impotência e um arrependimento que ele ainda lutava para não admitir. O vazio na casa era agora um espelho do vazio que começava a se formar em seu próprio peito. A tristeza de Léo, alimentada pela ausência e pela incompreensão, começou a fermentar em algo mais desesperado. A figura de Clara tornou-se uma fixação, a única solução para a dor que ele sentia. A lógica infantil, direta e implacável, dizia-lhe que se seu pai e a nova babá não a traziam de volta, ele mesmo teria que ir buscá-la. A ideia começou como um sussurro em sua mente e cresceu até se tornar um plano audacioso. Em uma noite particularmente silenciosa, quando as luzes da mansão se apagaram e os sons da casa se aquietaram, Léo agiu. Deslizou para fora da cama, o pequeno leão de pelúcia firmemente seguro sob o braço como um escudo. Com uma determinação que superava seu tamanho e idade, ele navegou pelos corredores escuros que conhecia tão bem. Desceu as escadas na ponta dos pés e milagrosamente encontrou uma porta lateral destrancada. Talvez um descuido da nova babá, talvez o destino. Ele escapuliu para a noite fria, sem saber exatamente para onde ir, mas com a imagem de Clara como sua única bússola. A manhã seguinte raiou com uma normalidade enganosa, até que a babá entrou no quarto de Léo e o encontrou vazio. A cama, intocada, a janela entreaberta para o jardim, o leão de pelúcia desaparecido. O protocolo foi acionado, a busca inicial pela casa, a crescente apreensão. Quando a notícia chegou a Arthur, que estava prestes a sair para mais um dia de negócios, o chão pareceu sumir sob seus pés. O sangue gelou em suas veias. Seu filho, desaparecido. A imagem de Léo, pequeno e vulnerável, sozinho na vastidão da cidade, o atingiu com a força de um soco. O pânico tomou conta. Arthur, o homem de controle absoluto, estava descontrolado. Telefonemas frenéticos, ordens gritadas para a segurança, contato com as autoridades. A fachada de frieza desmoronou, revelando um pai aterrorizado. Cada minuto de espera era uma tortura, a imaginação pintando os piores cenários. A culpa, antes uma sombra incômoda, agora o esmagava com um peso insuportável. Foi ele. Sua desconfiança cega, seu orgulho estúpido, sua incapacidade de ver o que era óbvio, tudo isso havia empurrado seu filho para fora da porta, para o perigo. Então o telefone tocou. A ligação que ele temia, mas que também ansiava, na esperança de qualquer notícia. Era a polícia. Léo havia sido encontrado. Um alívio fugaz percorreu Arthur, imediatamente seguido por um golpe ainda mais devastador. Havia acontecido um acidente. Léo estava a caminho do hospital. Os detalhes eram poucos, mas a gravidade da situação era clara. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Ali, em meio ao luxo estéril de sua mansão, ele atingiu o fundo do poço. Todo o seu dinheiro, seu poder, sua influência, nada disso importava. Seu filho estava ferido, talvez gravemente, e a causa raiz era sua própria falha. A imagem de Clara não como uma ameaça, mas como a única pessoa que seu filho queria, a única que poderia ter evitado aquilo, surgiu em sua mente com uma clareza dolorosa. O orgulho se dissolveu, substituído por um desespero cru e a necessidade urgente de consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. O caminho até o hospital foi um borrão de sirenes imaginárias e um aperto no peito que sufocava.
Arthur irrompeu pelas portas automáticas, o terno caro amarrotado, o cabelo desalinhado, um homem desfeito pela angústia. Os corredores brancos e o cheiro de antisséptico eram um mundo estranho, um antípoda de seu escritório luxuoso. Ali seu dinheiro não abria portas mais rápido, sua influência não acelerava os diagnósticos. Ele era apenas um pai, aterrorizado. Informaram-lhe que Léo estava estável, alguns arranhões, uma fratura no braço. Estava sedado, mas fora de perigo iminente. O alívio foi uma onda que o deixou tonto, mas a imagem do filho pequeno e frágil em uma cama de hospital o atingiu, em cheio. Era a prova física de sua falha monumental. Sentado ao lado do leito, observando o rosto pálido de Léo, os minutos se arrastavam. Cada bip das máquinas era uma acusação silenciosa. Ele repassava a discussão com Clara, sua arrogância, sua cegueira. E então um movimento. Léo se mexeu, os olhos se agitaram sob as pálpebras. Arthur se inclinou, o coração martelando. Um murmúrio escapou dos lábios do menino. Um som fraco, quase inaudível, mas que ecoou na alma de Arthur com a força de um trovão. Tia, Clara. Foi o golpe final. A confirmação dolorosa de tudo que ele tentara negar. Não era por um brinquedo que seu filho chamava. Não era pelo pai ausente. Era por ela. Pela única pessoa que lhe oferecera calor e segurança genuínos. Naquele instante, não havia mais espaço para orgulho, apenas para uma necessidade crua e desesperada de consertar o que havia quebrado. Com as mãos trêmulas, Arthur pegou o celular. Encontrou o número de Clara na lista, o dedo pairando sobre o botão de ligar. Respirou fundo, engolindo a bile do arrependimento, e discou. A voz de Clara, do outro lado da linha, era hesitante, surpresa. Arthur lutou para manter a voz firme, mas ela saiu embargada, carregada de urgência e de uma humildade que ele nunca imaginou possuir. Clara, sou eu, Arthur. O Léo, ele sofreu um acidente. A pausa foi carregada de dor. Ele está no hospital. Está bem, vai ficar bem, mas ele está chamando por você, Clara. Ele precisa de você. Houve um silêncio chocado do outro lado, seguido por uma inspiração rápida. Qualquer ressentimento que Clara pudesse sentir foi instantaneamente varrido pela preocupação genuína. Onde ele está? Estou indo agora mesmo. Quando Clara chegou, encontrou Arthur esperando, perto da entrada da ala pediátrica. Ele parecia menor, encolhido sob o peso da situação. Ao vê-la, ele baixou os olhos por um momento, a vergonha evidente em sua postura. Então, ergueu o rosto, e o olhar que encontrou o dela era desprovido de qualquer arrogância, apenas repleto de um arrependimento profundo. Clara, ele começou, a voz baixa, quase quebrada. Eu sinto muito. Por tudo. Fui injusto. Fui cego. Eu estava errado. As palavras saíram tropeçadas, mas sinceras. Eu vejo agora o quanto você é importante para ele, para nós. Clara o observou, vendo a sinceridade em seus olhos, marejados. Não havia tempo para acusações ou mágoas. Assentiu brevemente, o perdão implícito em seu gesto de urgência. Onde ele está? Arthur a guiou em silêncio até o quarto. Ao entrar e ver Léo pequeno e enfaixado, o coração de Clara se apertou. Mas quando os olhos do menino encontraram os dela, um pequeno sorriso, fraco mas inconfundível, iluminou seu rosto. Clara se aproximou, pegou a mãozinha livre dele com cuidado. Oi, meu anjo, eu estou aqui. Tia Clara, Léo sussurrou, um suspiro de alívio escapando de seus lábios. Você veio? Claro que vim, ela respondeu, acariciando seus cabelos. Não vou sair do seu lado. Arthur observava a cena da porta, um nó na garganta. Via a calma instantânea que a presença de Clara trouxe a Léo, a segurança que emanava dela. Era a mais clara demonstração de seu erro colossal e, ao mesmo tempo, a única esperança de redenção. Ali naquele quarto de hospital estéril, em meio à dor e ao arrependimento, uma frágil ponte de reconciliação começava a ser construída sobre as ruínas de seu orgulho desfeito. A recuperação de Léo no hospital foi o catalisador para uma mudança silenciosa, mas profunda. Clara permaneceu ao lado dele,
sua presença uma constante fonte de conforto, não apenas para o menino, mas, surpreendentemente, também para Arthur. Ele a observava cuidar de Léo com uma ternura e paciência que o desarmavam. E nas longas horas de vigília silenciosa, conversas hesitantes começaram a surgir entre eles. Não sobre o passado, mas sobre Léo, sobre as pequenas coisas do dia a dia. Quando Léo finalmente teve alta, a volta para a mansão foi diferente. Havia uma quietude, mas não mais a fria e vazia de antes. Era uma quietude expectante, cheia de possibilidades não ditas. Arthur havia formalizado o pedido para que Clara retornasse, não como antes, mas como parte essencial do bem-estar de Léo. Clara, vendo a mudança genuína em Arthur e, acima de tudo, pelo amor que sentia por Léo, aceitou, mas com uma condição implícita que Arthur pareceu entender sem que ela precisasse verbalizar. As coisas teriam que ser diferentes. Ele precisaria estar presente. E Arthur, para sua própria surpresa, começou a cumprir essa promessa não dita. Reorganizou sua agenda implacável, delegou responsabilidades que antes considerava insubstituíveis. Começou a chegar em casa mais cedo, não apenas para supervisionar, mas para estar. Sentava-se com Léo para fazer a lição de casa. Lia histórias antes de dormir. Atividades que antes pareciam triviais, mas que agora adquiriam um significado imenso. Ele era desajeitado no início, hesitante, mas persistente. Aprendia a ouvir mais do que falar, a observar as pequenas nuances nas reações do filho. Clara, com sua sensibilidade habitual, facilitava essa reaproximação sem se intrometer. Sugeria atividades que os três pudessem fazer juntos, criava pontes sutis entre pai e filho. E aos poucos, Arthur começou a incluir Miguel, o filho de Clara, na dinâmica. Nos fins de semana, os dois meninos, antes de mundos tão separados, corriam pelos jardins da mansão, suas risadas ecoando onde antes reinava o silêncio. Tornaram-se amigos cúmplices alheios às diferenças que os adultos viam. Ver Léo e Miguel brincando juntos, compartilhando segredos infantis, trouxe uma nova camada de calor à casa e ao coração de Arthur. As refeições tornaram-se momentos de partilha. Clara e Arthur conversavam sobre o dia, sobre os meninos, sobre planos simples para o fim de semana. Não era mais a relação patrão-empregada, mas algo novo, indefinido, baseado em um respeito mútuo que crescia a cada dia. Arthur descobria em Clara uma sabedoria tranquila, uma perspectiva sobre a vida que o dinheiro não comprava. Ela, por sua vez, via a vulnerabilidade por trás da fachada de Arthur, o esforço genuíno que ele fazia para ser um pai melhor, um homem diferente. A mansão, antes um símbolo de isolamento e riqueza fria, começava a se parecer com um lar. Havia desenhos infantis pendurados na geladeira de aço inox, brinquedos espalhados pela sala de estar impecável, o som de conversas e risadas substituindo o eco dos passos solitários. Era um novo começo, frágil talvez, mas construído sobre as fundações mais sólidas do arrependimento sincero, do perdão silencioso e da decisão mútua de dar uma segunda chance, não apenas um ao outro, mas à própria ideia de família. A reconstrução estava em andamento, tijolo por tijolo de pequenos gestos e momentos compartilhados. Os meses seguintes teceram uma nova tapeçaria na vida de todos naquela casa. A rotina se estabeleceu não como uma repetição monótona, mas como um ritmo confortável e seguro. Os laços antes frágeis fortaleceram-se com a argamassa do convívio diário, do respeito crescente e de um afeto que florescia discretamente entre Arthur e Clara. A transformação de Arthur era notável. O homem antes obcecado pelo império financeiro agora encontrava um prazer genuíno em buscar Léo e Miguel na escola, em ouvir as histórias confusas sobre o recreio, em simplesmente estar ali, presente e atento. A amizade entre Léo e Miguel era um espelho da harmonia que se instalava. Eles eram inseparáveis, irmãos não de sangue, mas de coração, dividindo segredos, medos e alegrias com a naturalidade de quem sempre pertenceu um ao outro. Vê-los, juntos, alheios às origens distintas, era para Arthur e Clara a prova viva de que o amor e a aceitação poderiam realmente dissolver barreiras.
Em uma tarde de outono, enquanto as folhas douradas caíam suavemente no jardim, Arthur observava os dois meninos tentando construir uma cabana improvisada com lençóis velhos e galhos. Clara estava ao seu lado, um sorriso sereno no rosto. Naquele momento de quietude compartilhada, Arthur sentiu uma clareza avassaladora. Tudo o que ele buscara em seus negócios, segurança, legado, significado, estava ali, naquela cena simples, naquele sentimento de pertencimento. Ele se virou para Clara, a decisão tomada não por impulso, mas por uma certeza profunda que se consolidara ao longo do tempo. Clara, ele começou, a voz calma, mas carregada de emoção. Eu passei a vida construindo coisas, empresas, fortunas, mas nada disso se compara ao que construímos aqui, juntos. Você e Miguel, você e Léo, você e eu. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu não quero mais que você seja apenas alguém essencial para o Léo. Eu quero que você seja essencial para mim. Quero que sejamos uma família de verdade. Clara o olhou, o coração batendo mais forte. Ela sabia, sentia a direção que a conversa tomava, mas a intensidade no olhar de Arthur ainda a surpreendia. Ele não tirou um anel do bolso, não fez um gesto grandioso. Apenas segurou suas mãos, o toque firme e quente. Eu sei que nosso começo foi complicado, mas o que temos agora é real, e eu quero que seja para sempre. Quero cuidar de você, de Miguel, como cuido de Léo. Quero que você seja minha parceira em tudo. As lágrimas que vieram aos olhos de Clara não eram de tristeza, mas de uma felicidade profunda e tranquila. Ela viu a jornada que haviam percorrido, desde a desconfiança e a dor, até aquele momento de conexão genuína. Arthur, ela sussurrou, a voz embargada. Eu também quero isso. Mais do que tudo. Não houve um pedido formal de casamento ali, mas um entendimento mútuo, um compromisso selado naquele olhar compartilhado, na certeza silenciosa de que seus futuros estavam entrelaçados. Era a consolidação de tudo o que haviam reconstruído, a promessa de um futuro onde o amor, a confiança e a presença seriam os pilares de sua família. Os meninos, alheios à conversa adulta, gritaram por ajuda com a cabana, e Arthur e Clara foram juntos atender ao chamado, caminhando lado a lado para dentro daquele futuro que agora lhes pertencia. A riqueza de Arthur finalmente encontrava seu verdadeiro valor, não nas cifras bancárias, mas na capacidade de compartilhar a vida com todas as suas imperfeições e alegrias ao lado daqueles que ele amava. E assim, naquela casa que um dia fora símbolo de solidão e riqueza fria, uma nova história se desenrolava, uma prova silenciosa de que o coração humano tem uma capacidade infinita de se refazer e encontrar a luz mesmo após a mais densa escuridão. A jornada de Arthur, Clara, Léo e Miguel não foi um conto de fadas isento de dor, mas uma lição poderosa sobre o impacto real do afeto, da humildade e da coragem de olhar para além das aparências e das convenções sociais. Vimos como um homem, aprisionado em sua própria fortaleza de orgulho e desconfiança, foi forçado a confrontar o vazio de sua existência através da dor de seu filho. Arthur precisou chegar ao fundo do poço para perceber que o controle que ele tanto prezava era uma ilusão e que a verdadeira força não residia em acumular poder, mas em se permitir ser vulnerável, em reconhecer seus erros e em abrir espaço para o amor entrar. Sua transformação não foi instantânea, mas um processo árduo de desconstrução e reconstrução, guiado pela necessidade desesperada de reconectar-se com seu filho e pela presença inesperada de uma mulher cuja maior riqueza era a bondade em seu coração. Clara, por sua vez, nos mostrou a força silenciosa da dignidade e a resiliência do espírito humano. Mesmo diante da injustiça e da humilhação, ela manteve sua integridade, mas também soube perdoar e oferecer uma segunda chance quando viu um arrependimento genuíno. Sua capacidade de amar incondicionalmente, não apenas seu próprio filho, mas também o pequeno Léo, foi o catalisador que quebrou as barreiras de gelo naquela casa e no coração de Arthur. Ela nos lembra que a empatia e o cuidado genuíno têm um poder transformador que transcende qualquer status social ou diferença material.
A história deles é um lembrete pungente de que a verdadeira família nem sempre é definida por laços de sangue, mas pelos laços de afeto, respeito e cuidado mútuo que escolhemos construir. É sobre estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. É sobre entender que a maior herança que podemos deixar não são bens materiais, mas as memórias de amor compartilhado, os momentos de conexão real, a segurança de saber que pertencemos a algum lugar e a alguém. O dinheiro de Arthur pôde comprar uma mansão, mas foi o amor e a humildade que a transformaram em um lar. Quantas vezes em nossas próprias vidas julgamos pelas aparências ou deixamos que o orgulho nos impeça de ver o que realmente importa? Quantas vezes nos fechamos em nossas próprias fortalezas, perdendo a chance de nos conectarmos verdadeiramente com aqueles ao nosso redor? A jornada de Arthur e Clara nos convida a refletir, a olhar para dentro e a valorizar as conexões humanas que dão cor e sentido à nossa existência. Porque, no final das contas, a felicidade mais autêntica floresce não na abundância de coisas, mas na simplicidade de um coração aberto e na coragem de amar, mesmo quando parece arriscado. A capacidade de mudar, de perdoar e de recomeçar está dentro de cada um de nós, esperando apenas a chance de se manifestar.